Ai, muito bem, estamos aguardando os irmãos se conectarem. Dá uma ajeitada aqui, né? Uma ajeitadinha, porque esses dias minha esposa já reclamou. Você preste muita atenção ao jeito que você está nas câmeras, porque disse que teve um dia que eu estava muito feio. Eu já falei para ela que o problema, irmãos, não é feiura, o problema é se arrumar, porque com relação à feiura não tem muito o que fazer, né? Mas se arrumar, a gente pode se arrumar. Minha filha Rafaela, Deus abençoe você, já está conectando, a Vanessa Borges. Ô Vanessinha, como é que você está, minha irmã? Como é que você está? Deus abençoe. Nós estamos aqui nos conectando, aguardando os irmãos conectarem. O nosso horário é às 9 horas, então pelo meu relógio aqui faltam 1 minuto, né? Ou 1 minuto e alguma coisa. Minha irmã Alessandra já está conectada também, para hoje nós darmos então continuidade a nossa devocional que nós iniciamos ontem, em cima do livro de Ageu. E vocês vão ver que coisa tremenda, queridos. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito inspirativa. O que eu entendo como inspirativo? O Espírito de Deus me leva, né, nas Escrituras, a alguns textos, e eu confesso para vocês que quando eu vou, eu não sei exatamente aonde eu vou chegar, mas eu sei que é Ele que me leva até lá. Então, eu me empolgo sempre muito, porque enquanto eu vou estudando, examinando as Escrituras, e eu vou vendo o que Deus vai falando, e eu penso, puxa, mas nem que eu quisesse ter chegado aqui, eu não chegaria sem Ele, sem a presença do Espírito Santo. Então, queridos, enquanto nós esperamos nossos irmãos conectar, a Isabelle. Ô, Beli! Deus abençoe, Beli. Um abraço para você, Pudu, né? Para a filhota, Lucilene Nascimento. Lulu! Oi, Lulu! Que saudade de vocês. Deus abençoe. O Dalber. Satelis. Nosso amado Dalber. A Marlia Taide. A Ana Silva. Bom dia, bom dia. Vocês não acordaram cedo hoje para oração de manhã, hein? Eu tô sabendo. O Facebook dedou vocês. Segundo dia de oração às 7 horas da manhã. Olha, muita gente dormindo. Eu tive que orar assim, Senhor, não volte agora, porque senão muita gente vai estar dormindo. Então, aceita um chazinho aí, queridos. Chazinho de camomila. Você põe uma florzinha daquela de anis, fica uma delícia. E você aguenta os aporreamentos do dia todo. Porque você pensa que é fácil ser pastor em tempo de crise. Irmãos, o que mais tem é gente me ligando, né? E gente desesperada, gente em crise de angústia, depressão, de ansiedade. Mas Deus é bom, queridos. Fica tranquilo, vai passar, tudo isso passa, né? Não se assuste. Mas o que isso tudo vai gerar? Calma, calma, muita calma. Você precisa ter calma. Vai gerar problema para todo mundo e a solução vem para todo mundo. Então não se preocupe, tá? Fica bem tranquilo no teu coração. Vamos dar bom dia aqui também para Tatiana. Vai lá, glória a Deus. Tatiana, Deus abençoe. Tatiana Santos, né? A Regiane. Ô Regi, como é que está o Benjamin aí nessa barriga? Guarda esse menino aí, tá? É precioso para Jesus. O Alessandro Câmbria. Alessandro, como é que está? Tudo bom? Saudade de você, da esposa, tudo bom? A Jéssica Becheri, mãe do Lucas. Deus abençoe. Queridos, deixa eu ver aqui, ó, já estamos no nosso horário então. Então, seguindo o nosso cronograma, nós estamos estudando então o livro de Ageu. O livro de Ageu, ele inicia-se com a ordem para a reconstrução do templo, né, em Jerusalém. Então, o Senhor enviando, então, através de Esdras, o rei Dário envia Ageu, envia Esdras, envia um pessoal para a reconstrução da cidade, né? E eles iniciam então esse processo de reconstrução, partindo do princípio que tinha sido destruída por causa da invasão, né, da Babilônia, e o povo ficou 70 anos, né, cativo na Babilônia. Então agora eles vêm para reconstruir, algo como a gente vai ter que fazer daqui uns dias. Vamos ter que reconstruir, mas fica tranquilo que o Senhor já está conosco nessa missão. Então, queridos, ontem então nós lemos do versículo 1 ao versículo 7, eu vou só ler aqui rapidamente para lembrar. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo as seguintes palavras. Versos 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Em outras versões fala de reconstruir o templo. Mas eu quero chamar a sua atenção a esta
Tradução, reconstruir a casa, tá? A casa. Vocês vão entender até o final, né, das nossas devocionais sobre este livro, o que significa para os dias de hoje essa reconstrução desta casa. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Isso aqui foi a devocional de ontem. Se você não assistiu, está lá no YouTube, você pode acessar, assistir, você vai ter o entendimento. Mas hoje nós vamos partir a partir do verso 7, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos têm os levado. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre. Guarde muito bem isso: construa o templo, ou construa a minha casa. Deus está falando para que eu me alegre, diz o Senhor, e nele seja glorificado. Verso de número 9: vocês esperavam muito, de novo, hein? Mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Observe que o Senhor está dizendo: o que vocês trouxeram, eu dissipei. Não foi o diabo, não foi o demônio, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Ele vai explicar. Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, da minha casa, que ainda está destruído ou destruída, enquanto cada um de vocês ocupa com a sua própria casa. Versos 10: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais o que a terra produz, e também os homens, o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Até aqui o final do versículo 11, ok? Se der tempo ainda hoje, nós concluímos o 12 e o 13. Mas eu quero que você então chame a sua atenção para este momento agora, queridos. Observe que nós precisamos compreender as estações, os tempos, de forma escatológica, profética. Nós estamos vivendo um tempo hoje, uma realidade inexcusável, ninguém pode negar o que estamos vivendo, né? Uma chuva de informação, um mundo todo, não vamos falar de um país, vamos falar do mundo todo, ao mesmo tempo que aparentemente tão desenvolvido, mas tão retrógrado, a ponto de... Veja bem, quando a gente para pensar, queridos, num planeta onde pessoas pensam em fazer clonagens, onde pessoas falam em DNA, onde pessoas falam em tantas outras coisas, né? E não é capaz de descobrir um antídoto para um vírus existente, com toda a tecnologia, com toda a ciência. Então, para pensar como ao mesmo tempo essa estrutura que nós imaginamos ser tão tremenda e gloriosa que o homem montou, ao mesmo tempo é tão pequena, tão vulnerável, tão simples, tão absurdamente inútil, pode-se dizer assim, diante, né, de coisas tão simples como um vírus. Mas tudo bem, queridos, vamos continuar aqui. Então nós estudamos ontem que havia um chamamento da parte do Senhor para o seu povo acerca dessas questões que envolviam o quê? Uma inversão de prioridades, tá? Guarda isso no teu coração. Por quê? O povo veio, né, o governador de Judá, eles começaram a reconstruir o templo do Senhor. Os pesquisadores disseram que eles construíram todo o altar, construíram ali parte, né, da casa de Deus, era uma ajeitadinha, aquela coisa, né? E correram e foram reconstruir as suas casas, as suas vidas. Coisas que nós fazemos hoje, é muito comum você fazer isso, porque às vezes a gente pega, vai lá, dá lá o nosso dízimo, nossa oferta, oferecemos o nosso culto, mas fazemos a nossa oração pela manhã, para esse templo aqui, vamos manter o altar, vamos queimar um incenso nesse altar, a nossa oração, quem sabe fazer um sacrifício nesse altar, dar uma oferta, tá? Mas e o resto? E o término da construção desse templo? É um templo que está sendo construído, é uma casa. A Bíblia fala assim que agora eu e você somos o templo do Espírito Santo, e não vamos nem entrar ainda no fator casa
como contexto domiciliar sua casa, que é onde Deus te botou agora para você reconstruir. Esse aí nós vamos falar nas próximas devocionais. Espere e aguarde, né? O negócio vai pegar para o teu lado, já estou avisando. Tá? Então, queridos, agora o Senhor fala assim, olha, veja onde o caminho de vocês levaram. Olha, que Deus está falando assim, ó, tudo isso que está acontecendo tem a ver com o caminho que vocês escolheram. Tem a ver com as atitudes que vocês optaram em seguir. Nós somos frutos das nossas escolhas. Então, por causa disso, agora o versículo 8, né, o versículo 7, ele fala, vejam o caminho que vocês os levaram, o verso 8, ele começa a dizer o que devemos fazer, né, porque o que se refletiu ou derivou de tudo isso já sabemos, plantam muito, colhe pouco, bebe, mas não se sacia, veste, mas não se aquece e assim por diante. Mas verso 8 diz assim, subam um monte para trazer madeira, que já é uma diretriz, subam um monte para trazer madeira, construam o templo ou a casa, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Deus está dizendo assim, há uma prioridade. A prioridade é que eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, me alegre. Em o que? Ser cultuado, adorado? Não, em ver os meus filhos me obedecerem. Em ver os meus filhos ouvirem a minha voz e entenderem como uma voz de vida eterna e praticarem o que eu digo. Então agora subam para o monte para trazer madeira. Queridos, aqui nós poderíamos ficar só nesse versículo aqui falando uma série de coisas. Eu quero só lembrar você uma coisa, a exemplo do Salmo 121, que diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então quando o Senhor diz aqui, né, suba um monte, e você lê, eleva meus olhos ao monte, e quando você vê falando do Monte Santo do Senhor, Jesus, o Senhor está dizendo para mim e para você, subam para o monte, venham até mim. Jesus, venham até mim. Eu sinto a presença do Senhor. Venham até mim e busquem madeira. Madeira nada mais é do que matéria-prima para a reconstrução de uma casa. É tempo onde o Senhor está dizendo, venham até a minha presença, porque eu tenho suprimentos que vai fazer com que você acabe o templo, acabe a casa, termine a minha casa, para que eu habite em vocês definitivamente, de uma vez por todas, de forma que vocês vão ser plenos e eu vou poder me alegrar estando em vocês, sendo parte de vocês. Esses dias o apóstolo Luiz Hermínio estava dizendo assim, olha, Deus não quer estar, né, que você sinta a presença. Não, Deus quer possuir você. Ele quer fazer de você a morada dele. E é verdade, queridos. Nós somos feito templo do Espírito Santo para que ele, através do Espírito Santo, nós sejamos morada do Espírito Santo de Deus. Ele habite em nós poderosamente. E agora, então, ele diz assim no versículo 9, vocês se esperavam muito, mas eis que veio pouco, tá? E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Ele está dizendo assim, olha, eu tive que soprar, eu tive que atrapalhar vocês, eu tive que parar vocês, eu tive que impedir vocês nos seus caminhos. Porque se eu não fizesse isso, vocês continuariam nos seus caminhos, e caminhos que iam levar à perdição, caminhos que iam levar ao inferno, caminhos que iam levar à derrota. Então eu precisei sim, nós temos aquela visão de Deus como se um Deus que só ajuda, mas Deus ajuda parando também, Deus ajuda dando sinais, Deus ajuda mostrando sinais, Deus ajuda nos impedindo. Quando mais Deus nos ajuda, quando Deus nos para. Porque isso não é uma característica do Senhor. Por causa do livre-arbítrio, Ele deixa a gente fazer. Então, uma das provas que Deus mais nos ama é quando Ele nos para. É quando Ele põe você no hospital, quando Ele faz vir um coronavírus para parar toda uma humanidade, um globo terrestre. É a prova de um amor de Deus, para que Deus pare tudo e todos, para que nós possamos ouvir a voz dEle, entender o que Ele está falando do céu, né? Reconstruir, buscar suprimentos nele para reconstrução e renovação dos propósitos dele em nossa vida e os propósitos do céu poderem serem concluídos através de nós. Então, agora ele diz assim no versículo de número 9 novamente, eu vou repetir, tá? Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro, e por que fiz? Diz o Senhor. Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. O que você mais vê hoje, senão cada um preocupado com a sua própria vida, né? Até mesmo em salvar a sua própria vida. Quantas pessoas estão sendo irracionais
e estão dizendo, né, para todos, vão para casa. Entenda uma coisa, todos, é para ir para casa? Sim. É para se fechar? Sim. Mas não é todos. Não é todos. Tem gente que não pode ir para casa, irmãos. O médico não pode ir para casa. O enfermeiro não pode ir para casa. Alguns segmentos que sustentam toda essa estrutura de hospital não pode ir para casa. Então cuidado quando você generaliza tudo. A igreja não pode estar fechada, ainda que os membros tenham que ficar em casa. A igreja não se fecha, ainda que os membros tenham que ficar em casa. Ela precisa continuar produzindo. Por isso antes nós tínhamos cultos à noite, agora estamos tendo oração e online às 7, às 9, às 15, às 20 e às 22, porque é tempo de trabalharmos mais ainda. É tempo dos obreiros, dos músicos em adoração trabalhar, queimar incenso, dos intercessores. Agora é mais do que nunca. É tempo de trabalharmos. Cada um, quem sabe, em sua casa, sim, mas muitos não vão poder estar em casa. Então não vamos ser irracionais. Não podemos parar o Brasil, não podemos parar o mundo. Áreas precisam parar. Ei, hoje o ministro de Israel falou assim: não seria mais fácil nós isolarmos somente as classes de risco e continuar trabalhando? Para pensar nisso. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse contexto, vamos continuar na nossa devocional, é melhor, né? Ai, Jesus. Versos 10 diz assim: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o seu orvalho. Queridos, por nossa causa, Deus retém o orvalho. E o que acontece quando Deus retém o orvalho? O orvalho não cai mais. A exemplo do Salmo 133, que fala como os montes de Sião, que fala que o orvalho dos montes de Sião, que ele é derramado sobre os montes de Sião. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, né, sobre a orla das suas vestes. É como os montes de Sião, que são montes que estão em torno do Monte Hermon, tá? Que o orvalho cai e rega eles e faz com que tenha vida neles. E a unidade disso tudo, desse processo ambiental que existe ali, faz com que haja produção, produtividade, bênção, água, frutificação naquele local. Então está dizendo assim: Deus reteve o orvalho. Queridos, Deus é o Monte Santo do Senhor. Nós estamos ficando sem o suprimento dele. Ele reteve o seu orvalho. Para quê? Para chamar a nossa atenção. E a terra deixou de dar o seu fruto. Eu acabei de dizer, tá? Nos campos e nos montes provoquei uma seca, escassez de orvalho, de água, que atingiu o trigo, que significa o quê? O trigo representa o pão, representa o alimento, representa, né, o sustento. O vinho, que representa a alegria, que representa a comunhão, que representa o prazer. O azeite, que representa a cura, que representa a luz, que representa a sabedoria, que representa a unção, tá? E tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Entenda o que Deus está falando. Por que tudo isso? Porque olha onde os seus caminhos os levaram. Queridos, então nós estamos fazendo o quê? Deus está parando tudo. E Deus está mandando um recado para nós, enviando-nos para casa, ou grande parte de nós enviando para casa, tá? Lembremos, não generalize, não seja radical nisso, pessoas não podem ir para casa, tá? Mas, então o Senhor nos manda para casa para dizer assim: olha, reconstruam o templo. Deus está mandando você para casa, ficar em casa, meu irmão, minha irmã, meus amigos, amigas, você jovem que está em casa. Não é para você ficar jogando videogame o dia inteiro, não, é para você reconstruir a casa, reconstruir a sua casa, reconstruir o seu lar, reconstruir o seu sacerdócio, reconstruir. Ele está parando tudo para você reconstruir o teu casamento, para você, queridos, é como se Deus pegasse, então, vamos supor, aquilo que tinha que acontecer em 20 anos na sua vida, acontecesse em 20, em 40 dias na sua vida, esta reconstrução, porque Deus agora então ele está pegando todo o seu povo e colocando no trilho. Eu tenho dito, você é como aquela locomotiva super potente, mega ultra power, e que está a todo vapor, ela só está fora do trilho, então ela não sai do lugar, mesmo estando se movimentando a todo vapor. Olha onde os teus caminhos tenham levado vocês a lugar nenhum. Deus está fazendo o quê? Parando a locomotiva, botando ela sobre os trilhos, e agora sim, daqui a pouco ele vai dar a partida nela e vai falar assim: agora ande. Você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida, você vai ver como as coisas vão romper na sua vida, você vai ver como você vai plantar muito, vai colher muito. O que você e eu temos uma visão de prosperidade hoje não é, irmãos. Prosperidade não é você trabalhar bastante e ter o que você tem, ainda que um pouquinho a mais ou menos, desfrutando um pouquinho. Prosperidade é você ter celeiros cheios para sustentar famílias, bairros, cidades, nações. Sim,
Isso é prosperidade. Isso é Deus abençoando uma nação, um povo. Quando você chega, há uma transformação no ambiente que você chega, seja financeiro, seja espiritual, os demônios saem correndo, fogem, como Jesus chegava, ele falou assim, o que você veio fazer aqui agora? Não é teu tempo ainda, o que você está fazendo aqui? Né? Ó Filho do Altíssimo. Então, isso é prosperidade. Queridos, então, hoje, a nossa devocional, eu quero parar aqui no versículo de número, vamos ler o 12 e o 13 para acabar o capítulo 1, diz assim, Zorobabel, filho de Saltiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Obedeceram por livre e espontânea pressão. Né, a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara ao povo, e o povo temeu o Senhor. Versos 13, então Ageu e o mensageiro do Senhor trouxe essa mensagem do Senhor para o povo, eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos do seu Deus, no 24º dia do 6º mês e do 2º ano do reinado. Depois você vai no versos 1 e pega esse último verso e veja lá, tudo começou no primeiro dia do 6º mês, e agora aqui no 24º dia, ou seja, em 23 dias, Deus reposiciona o seu povo. Em 23 dias, Deus ele põe novamente os fundamentos e começa novamente a reconstrução, colocando as prioridades que estavam invertidas agora no lugar certo e preparando sim uma mudança de cenário. Por isso que eu quero que você creia nessa mudança de cenário, eu quero que você creia nesse milagre. Deus permitiu esse cenário atual para reposicionar, mas já tem uma mudança de cenário preparada, pronta por Ele mesmo, né, para que possamos ser reposicionados e comecemos a ver sim a prosperidade de Deus na nossa vida. Capítulo 2 vai ser tremendo. Queridos, até o término desse estudo, são 2 capítulos só do livro de Ageu. Você pode até ler antes, não tem problema, mas você vai ver quanta coisa Deus vai falar. Eu quero dizer para você que você vai ter uma surpresa quando se diz a respeito da glória da segunda casa. Desculpe, não é coronavírus, tá? Me afoguei, que é saliva. Você vai ter uma surpresa na sua vida, tá bom? Só um minutinho. Dá uma regadinha aqui nas cordas vocais. Queridos, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua, vamos dar um aqui pro povo aqui, meu Deus, quanta gente, meu Deus do céu, aqui, vou falar alguns nomes aqui, porque são muitos, a Camila Camargo, a Sheila, Sheilinha, Deus abençoe, Luciano, a Sandra, vamos tomar café nessa padaria assim que puder sair, tá? Luiz Antônio Machado, a Fernanda Inocêncio, o Guto, glória a Deus, Guto Vans, Vana de Oliveira, Lucilene Ribeiro Arruda, o Júlio Esteves, o Pablo Salomão, a Jaqueline Souza, o Ailton Peterson da Silva, o João Fernando, a Clarinha, Lucinéia, Jaqueline, meu Deus, Sérgio Santana, gente do céu, glória a Deus, louvado seja Deus pela vida de vocês, Edmar, Darlene, todos vocês, queridos, são muitas pessoas aqui, tá? Jaqueline, enfim, Luiz Carlos Alves, Deus abençoe, Luiz Carlos Alves, ou vulgo Pica-Pau, nosso amado irmão, Deus abençoe vocês, queridos. Então, obrigado por você estar conosco, tá? Depois curta esse vídeo, deixa seu like, compartilha ele, vai abençoar a vida das pessoas e comece agora a visualizar o que Deus está fazendo na sua casa, tá? Primeiro, olha só, você está tendo aquela visão que é real. Ele parou a tua construção, ele parou as tuas prioridades, ele parou a construção da tua casa. Para quê? Para você se voltar agora para a construção da casa dele, para o templo dele. Já te disse, suba para o monte, venha buscar madeira, suprimento para reconstrução. O povo aceitou isso, o povo entendeu, o povo recebeu, o povo entendeu o que Deus estava fazendo, tá? E ele disse, por isso eu parei tudo, por isso tudo que você faz não dá certo, por isso que tudo que você tenta não produz o que você gostaria, eu parei tudo, para que você entendesse aonde o caminho de vocês tem levado vocês. E Deus agora fala assim, olha, eu parei inclusive o orvalho, tá? Que agiu na sua vida, mas agiu no campo também, agiu no gado também, agiu em todos os lugares. Eu parei tudo. Para quê? Para que você entenda. O povo entendeu. O povo entendeu. E o povo então proclama, junto com os governantes, junto com qualquer coincidência, mera revelação, junto com os governantes, dizendo agora todo mundo para casa.
E vamos cuidar da casa do Senhor, iniciar essa reconstrução, sim, para que possamos logo sair para fora de casa, né, e sermos, sim, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. A glória da segunda casa, queridos, você vai ser impactado com essa palavra. Que a glória do Deus Pai Todo-Poderoso esteja com você, aonde você estiver. Eu abençoo a sua manhã. Tá? E chama a tua atenção aqui, você não esteve comigo na oração de manhã, 7 horas, tudo bem, eu vou mudar para 6 horas, você vai ter que ir para 6 horas da manhã, quero ver, tá bom? Tô brincando, Deus abençoe vocês, um beijo grande a todos vocês, tá? Fiquem com Deus e agora voltamos às 15 horas com a oração da hora nona, tá bom? E eu aguardo vocês lá, tá? Eu tentei fazer pelo Instagram, irmãos, mas eu tô vendo que muita gente ainda não tem Instagram, então vamos permanecer no Facebook até que as minhas assessorias que eu tenho aqui, da minha comunicação, me ajude, né, a fazer direto do YouTube, que retransmite para os demais, tá? Porque nós precisamos ter 1000 inscritos, irmãos. Estamos com 62, faça favor de entrar lá no YouTube e se inscrever, você nos ajuda, tá bom? São só 1000, faltam 940, pouca coisa, mas logo logo nós chegamos lá. Deus abençoe vocês, um beijo grande, tá? E até o próximo devocional.